aproximadamente, e já estamos no terceiro milênio, mas aproximadamente 3.000 anos atrás, a igreja veio à existência através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E de lá para cá a igreja vem fazendo história. Através da história, muito mesmo, muito milagres Deus tem realizado. E para todos os lados, para todos os continentes, são cerca de 5 continentes, e a igreja se faz representar em todos eles. Aleluia! Em todos eles, e sempre triunfante, e Deus vem levantando homens e mulheres, ungindo com seu poder e usando para edificar grandes obras em nome da igreja. E esta aqui já completa 25 anos. Aleluia. Que Deus continue abençoando o pastor Joel Pinheiro, esse homem de Deus, abençoando a pastora Patrícia, pastor Gelson e os demais pastores e ministérios desta igreja, assim como a cada membro do corpo de Cristo que serve nesse lugar. Aleluia. Eu quero convidá-los para fazer a leitura onde está inserido o tema, um texto que nós, na realidade, até já decoramos, mas é bom olhar a Bíblia, no capítulo 16 de Mateus e o versículo 18. Aleluia. Louvado seja Deus. Não há outro lugar que possa comparar a este aqui, a igreja. Oh, aleluia! Podemos dizer como salmista: mais vale um dia dos seus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Aleluia! Aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de vitória, aqui é lugar de triunfo, aqui é lugar de receber de Deus, aqui é lugar de ser usado por Deus, aqui é lugar de profetizar, aqui é lugar de entregar revelação, entregar visão, aqui é lugar de mistérios de Deus, porque é o lugar onde Deus se faz presente. Versículo 18 diz: também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Você pode repetir comigo esta palavra? Vamos juntos? Amém? Já somos abençoados pela oração que aqui foi feita, então ocupemos os nossos lugares agora e vamos meditar. Eu quero convidá-los a meditar em sete metáforas que descrevem a natureza da igreja. Dá para você repetir comigo? Vamos lá? 7 metáforas que descrevem a natureza da igreja. Mais uma vez, para ficar mais bonito ainda, todos participando. 7 metáforas que descrevem a natureza da igreja. Oh, glória! Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Oh, glória! Diga forte: eu sou a igreja. 7 metáforas que descrevem a natureza da igreja. Quem é a igreja? Sou eu. A igreja é você. O que você está vendo aqui são as paredes de um templo onde a igreja se reúne.
mas a igreja sou eu, a igreja é você. 7 metáforas que descrevem a natureza da igreja. Meus amados irmãos, como havia dito pouco antes, há cerca de aproximadamente 3 milênios surgiu esta igreja. Surgiu a igreja. Aleluia. E como surgiu a igreja? Jesus Cristo chamou os seus discípulos para um retiro na parte norte da Palestina. O grande ministério de Cristo foi na região da Galileia. Jesus esteve na Judéia e em Jerusalém periodicamente. Esteve na Pérea, do outro lado do Jordão. Mas o local onde ele desenvolveu o seu grande ministério era Galileia. A Bíblia chama de Galileia dos gentios. E justamente na Galileia Jesus proclamou o reino de Deus. E Jesus se deu a conhecer como Filho de Deus. Jesus realizou grandes milagres extraordinários na Galileia. Mas Jesus, como ser humano, ele precisou fazer um retiro. Periodicamente é bom que as pessoas às vezes reconheçam o seu momento e também procure aliviar um pouco o seu estresse. Não que Jesus estivesse estressado, mas eu estou aproveitando para fazer uma colocação e sair um pouco para arejar a mente. Às vezes, quando a gente sai do problema, de fora a gente encontra uma solução de modo melhor. Se nós ficarmos no meio do problema o tempo todo, nós nos tornamos problemáticos com o problema. Não sei se dá para você entender o que quero dizer. A gente entra em situação psicológica, emocional difícil. E Jesus, no meio daquilo tudo, ele chama seus discípulos e vai para o extremo norte da Palestina. Ali também, enquanto ele vai caminhando, uma mulher cirofenícia o acompanha. E ele vai chegando naquela região e a mulher atrás: Jesus, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. E Jesus continua indo em silêncio, diz a Bíblia, isso no capítulo 15. E quando chega ali, naquela região, aquela mulher adentra aquilo ali, Jesus não estava ali ministrando para multidões, ele iria ministrar somente aos seus discípulos de modo singular. E aquela mulher então se aproxima dele e começa a se humilhar, se dobra diante dos pés dele. E ele então diz para os seus discípulos, quando os discípulos falam para ele: despede essa mulher, Senhor, que vem clamando atrás de nós. E ele diz: não é lícito tirar dos pães dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Mas aquela mulher estava prostrada ali. E ela prostrada ali, ela não deu ouvido a essa palavra, que no momento pode soar até mesmo como uma palavra agressiva. Mas aquela mulher permaneceu no seu estado de humildade e disse para ele: Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus então olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu pedes. E naquela mesma hora a filha ficou totalmente liberta, curada, para a glória de Deus. E Jesus ali com os discípulos, e foi justamente nesse momento
Está registrado no capítulo 16, que ele então chega para os discípulos e diz: quem diz os homens ser o filho do homem? Meu amado irmão, minha irmã, o mundo tem conceitos a respeito de Jesus. Jesus é a pessoa mais enigmática da história. Existem aqueles que na realidade tentam até provar que ele não existiu nesse mundo. Outros tentam provar que ele não ressuscitou. Outros o conceitua simplesmente como um médium. Outros o conceituam como um milagreiro. Outros como um revolucionário. E há uma confusão no meio desses conceitos todos a respeito de Jesus. Mas mais uma vez eu afirmo a esta igreja que Jesus na realidade é o homem celestial. Jesus não é um homem simplesmente terreno. Jesus veio do céu. Ele disse, João registrou no capítulo 3, versículo 13. Ele diz: ninguém desceu do céu, senão o Filho do homem que no céu está. Jesus nunca esteve fora do céu. Quando Jesus veio a este mundo, o céu veio com ele. Quando Jesus andava para lá e para cá, na Palestina, o céu estava presente. Jesus, apesar de investido de um corpo humano, como diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, lá está escrito por Paulo, que ele, achando-se na forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomou forma de homem, e achando-se na forma do homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. A forma de Cristo antes de ser investido de corpo é a forma de Deus. E ele esteve nesse mundo. E agora ele pergunta: que diz os homens ser o Filho do homem? E lá naquela região, naquele tempo, quando viram Jesus chorar, quando viram Jesus ministrar, quando viram Jesus multiplicar pães, as multidões se aglomeravam e uns diziam: esse é Elias. Outros diziam: esse é João Batista. Outros diziam: este é Jeremias. Mas Jesus não se satisfaz com o conceito do mundo. Respostas do mundo, Jesus não dá ouvido. Porque o que há no mundo, o mundo tem como seu príncipe Satanás. O mundo tem como suas práticas o pecado. O mundo vive descosta para Deus. No mundo tem rebelião. No mundo tem desobediência. No mundo existe ódio. No mundo existe traição. Enfim, Jesus não dá ouvido a conceitos do mundo, mas ele vira para os seus discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. Você pode dar uma glória forte para Jesus? Oh, e vós, quem dizeis que eu sou? Agora sim, vem a resposta da intimidade. A igreja tem intimidade com Cristo. A igreja fala com Cristo. A igreja ouve Cristo. Quem é a igreja é você. Quem é a igreja sou eu. A igreja tem intimidade com Cristo. A igreja tem intimidade com a palavra de Cristo. A igreja dobra seus joelhos para falar com Cristo. A igreja jejua para se santificar a Cristo. A igreja se consagra para ser usada melhor por Cristo. Quem é a igreja sou eu. Quem é a igreja é você. Aleluia. E nessa situação,
nesse estado, nesse comportamento, a igreja tem intimidade com Cristo e sabe quem é Cristo. A igreja tem experiência com Cristo, porque Cristo na vida da igreja é tudo. Ele é o cabeça da igreja e é Ele que luta pela igreja. Recebe aí, igreja, recebe em nome de Jesus. Você tem intimidade com Jesus? A igreja sabe quem é Jesus. A igreja é ovelha de Jesus, e como ovelha de Jesus, a igreja diz: Jesus é o meu pastor. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguirão. Aleluia. Você segue a Cristo, você tem intimidade com Cristo, você conhece Cristo. Quem é Cristo na sua vida? Quem é Jesus na sua vida? O que fez Jesus por você, meu irmão? Jesus então diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E os discípulos então, calados estavam, e Pedro toma a palavra, porque do alto desceu naquele momento, e veio sobre ele a revelação a respeito de Cristo. Crente tem revelação, irmão. Crente tem revelação. Crente tem revelação. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que testifica com o crente. Quando o crente está em agonia, quando o crente está na tribulação, quando o crente está numa situação difícil, no problema, no deserto, a luta é grande, as aflições também fazem chorar e etc. Mas o Consolador, o Espírito Santo, chega e diz: tu é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E o Espírito Santo começa a clamar no crente, começa a clamar no crente, começa a clamar no crente, e começa a dizer, através do crente orando, em qualquer situação, em qualquer circunstância, o Espírito Santo começa a dizer: aleluia, ah papai, ah papai, ah papai, ah papai, ah papai. Recebe em nome de Jesus. É assim que o Espírito Santo faz com você. Aleluia. E Pedro agora recebe de Deus, e olha para aquele homem que está diante dele. Oh, aleluia. E o Cristo esperando a resposta. E Pedro olha para ele, e nesse momento desce. E Pedro, olhando para ele, diz assim: tu és o Cristo. Aleluia! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E naquele momento, Jesus diz para ele: bem-aventurado é você. Bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne nem sangue que você revelou, mas foi o meu Pai Celestial. Também eu te digo que tu és pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E agora eu quero dizer para você o restante do versículo: e as portas do inferno não prevalecerão, nunca prevalecerão contra a igreja. Então aqui está o primeiro dos 7. Primeiro das 7 metáforas. A metáfora é uma figura de linguagem, e a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, usa muita figura. E a metáfora é identificada pelo artigo definido. Toda vez que encontramos o artigo definido relacionado, nós sabemos que se trata de uma metáfora. Por isso você vai ver várias vezes a expressão bíblica referente à igreja, dizendo: vós sois a luz do mundo. Metáfora. Eu sou a luz do mundo. Metáfora, disse Jesus. Muito bem, então já que entendemos, é uma figura de linguagem. E aqui nós temos 7 que vai descrever a natureza da igreja.
em sua missão. Então a primeira dessas aqui é que Jesus diz: eu edificarei. Então a primeira é a proclamação da igreja. Quero lhe perguntar para você: quem proclamou a igreja? O verbo aqui está no futuro, meu irmão. Jesus está dizendo aqui: eu edificarei a minha igreja. Futuro. Eu edificarei a minha igreja. E eu quero dizer a você, meu irmão, se esta palavra, e se cremos nesta palavra, nada pode nos demover da nossa doutrina, nada pode enfraquecer a nossa fé, porque nós cremos. Jesus disse: pode subir em turbulência, pode furacão vir, pode vulcão estourar, mas nós, a igreja, permaneceremos, porque Ele disse: eu edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Você sabe o que é porta do inferno? Porta do inferno não é o lago de fogo. O lago de fogo é para o ímpio viver a eternidade. Porta do inferno não é a Geena descrita lá no Apocalipse, porque também é outro nome dado ao local onde o ímpio, depois de julgado, irá viver a eternidade. Porta do inferno não é o Hades, como os gregos chamam, o lugar dos mortos. Também, porta do inferno não é o Sheol, como os judeus também pensavam, o lugar dos mortos. Porta do inferno é justamente a morte. Não é simplesmente lugar de mortos, mas é a própria morte. Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas para o crente não existe segunda morte. O crente já venceu a segunda morte em Jesus Cristo. Observa que Jesus morreu, passou pela morte. A morte é uma maldição. A morte é o salário do pecado. A morte é uma tristeza. A morte nos faz chorar as perdas. A morte nos apavora, nos mete medo. Mas a igreja jamais será destruída pela morte. Você pode glorificar a Deus? Agora eu vou dizer para você, sabe por quê? Porque a igreja tem uma promessa. Sabe qual é a promessa? A promessa de Jesus para a igreja é que, assim como Ele ressuscitou, todo aquele que é cometido pela morte há de ressuscitar e viver eternamente com Ele. Se você perdeu um parente nessa pandemia aí, ou de outras situações qualquer, e esse parente era a igreja, fica você sabendo, você vai encontrá-lo lá. E isso não está longe, não. Os sinais estão indicando. Nós já podemos ouvir o tilitar da campainha das orlas de Jesus. A igreja pode ouvir o tilitar da campainha das orlas de Jesus. Ele breve virá. E a qualquer momento, o mundo todo está vivendo sinais desse fim. E aqueles que estiverem vivos no momento, nesse momento, quando a trombeta tocar, a voz do arcanjo ecoar, vão ouvir o som da trombeta, e os mortos ressuscitarão primeiro, em corpos
corpos glorificados, semelhante ao corpo de Cristo. Aleluia! E os que tiver vivo serão transformados num abrir e fechar de olhos. Esse é o triunfo da igreja. Essa é a vitória da igreja. E Jesus está dizendo: a morte não pode parar a igreja. No primeiro século, meu irmão, a igreja ainda na sua adolescência, ela foi perseguida e muitos dos nossos irmãos morreram às mãos de Nero, às mãos de Calígula, às mãos de Domiciano, e nada pôde parar a igreja. Crentes foram lançados no Coliseu Romano, lançados às feras, serviram como tochas acesas, mas a igreja continuou triunfante até os nossos dias e vai daqui para a eternidade, porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nada pode parar essa igreja, meu irmão. Nada pode parar. Morte não pode parar. E o que dizer dos nossos inimigos? O que dizer dos demônios? O que dizer de Satanás? Não pode parar a igreja. Satanás pode ser príncipe do mundo, príncipe dos demônios, mas contra a igreja ele está rastejando como antiga serpente, rastejando, porque a igreja permanece de pé, aleluia, triunfante e vitoriosa para a glória de Deus. Você pode glorificar o Senhor? O ímpio não tem essa esperança. Sabe o que muitos ímpios pensam a respeito da morte? Eles acham que o homem é só matéria, o cérebro é matéria, morreu, acabou, não existe esse negócio de alma. O ímpio pensa isso. Os cientistas não conseguem provar vida após a morte, não conseguem provar alma, porque eles só trabalham com matéria. Existe deles que preferem acreditar numa mentira, que é teorias, não há comprovação científica, que é a teoria da evolução. O homem veio do macaco. O homem é um macaco aperfeiçoado. É isso. Então o mundo vai nessas águas. Aqueles que seguem alguma religião acreditam, muitos deles, que a pessoa vai morrendo e reencarnando e sucessivamente num ciclo sem fim, porque eles não creem na ressurreição do corpo. Mas a igreja de Cristo permanece firme nessa promessa. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vou dar oportunidade para você dar glória para Jesus agora. Adora a igreja, adora Ele, glorifica Ele. Você é triunfante, você é vitorioso. Morte não pode fazer você parar. Você não precisa temer essas coisas. João disse lá na primeira epístola, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, ó: filhinhos, agora não sabemos o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Recebe de Deus aí na sua vida. Você vai ver Jesus, você vai conhecer Jesus, você vai estar face a face com Ele, com o nosso mestre, aleluia, Jesus Cristo, nosso mestre amado, nosso Salvador. Então esse é o primeiro dos 7, mas eu não vou poder desenvolver cada ponto, vou citar para você, aleluia. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada é um rio inesgotável. Quanto mais você cava, mais sai, meu irmão. Quanto mais você se coloca na presença do Senhor, mais desce do céu.
E o Espírito Santo está agindo. Aleluia, aleluia, aleluia. Recobra ânimo aí, recobra ânimo. Seja fortalecido. Eu estou falando isso. Eu não sei como você veio à igreja hoje. Não sei que tipo de medo está te acometendo. Não sei qual o tipo de problema que está trazendo perturbação à sua mente. Mas eu estou dizendo em nome de Jesus: você é vitorioso, você é triunfante. Porque quem está com você é maior do que quem está no mundo. É maior do que esse problema que te acometeu. É maior do que essa situação contrária que está te atormentando. Ele é maior, Ele é maior. E é Ele quem disse: eu edificarei a minha igreja. Você recebeu aí? Aleluia, está acontecendo. Você crê que está acontecendo milagre aqui nesta noite? Sabe por quê? Jesus está vivo. O túmulo está vazio. Há 3.000 anos o túmulo está vazio. Mas Ele está vivo. Ele triunfou sobre a morte. E Ele disse assim, olha como Ele disse. Recebe aí. Você é a igreja. Ele está dizendo para você aqui, estarei com você. Estarei convosco todos os dias. 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 Até a consumação dos séculos. Por que até a consumação dos séculos? Porque quando se consumar os séculos, nós que estaremos com Ele para todo sempre. Oh, glória. Você vai sair daqui hoje pulando, você vai sair daqui hoje saltando, você vai sair daqui hoje renovado. Renovado. Você pode receber o Espírito de Deus aí agora, pode falar línguas, pode profetizar, não precisa ficar inibido. E tem mais, se você ficar inibido, o Espírito Santo vai te desinibir nesta noite. Ele te levanta com autoridade, faz de você uma bênção. Você é uma bênção. Aleluia, creia nisso. A segunda metáfora que nós vamos encontrar vem do apóstolo Paulo. Paulo disse aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Está lá, se você quiser depois, quiser registrar, anotar, Efésios capítulo 2, versículo 20. Sabe o que é fundamento dos apóstolos? É a doutrina de Cristo, que Jesus ensinou. A igreja não se demove do fundamento dos apóstolos, a doutrina. Tenha cuidado com a doutrina. Viva a doutrina. Cuide da doutrina. Preserve a doutrina. Ame a doutrina. Não existe igreja velha, não existe igreja moderna. Igreja é igreja. Igreja não envelhece. Paulo diz aos Efésios, inclusive, que a igreja é sem ruga e sem mácula, porque a igreja é tratada pelo Espírito Santo. A igreja não cria ruga. A igreja continua sendo a igreja apostólica. A igreja continua sendo a igreja de Cristo. Cerne da doutrina e cuide da doutrina. Agora, o que é doutrina? Doutrina, existe muitas a respeito de Jesus. Doutrina que Jesus é Rei dos Reis. Doutrina que Jesus é Senhor dos Senhores. Doutrina que Jesus é o Salvador. Doutrina que Jesus perdoa o pecado. Doutrina que Jesus foi aos céus, mas prometeu voltar, escatologia.
E existem muitas doutrinas que é necessário que nós cuidemos dela. Hoje existem falsos mestres, falsos pregadores, que andam usando a Bíblia como pretexto para ensinar coisas erradas para as pessoas, para os fiéis que os seguem, sendo eles enganados. E Paulo disse que nesses últimos dias, lá em 1 Timóteo capítulo 4, ele deixou lá registrado que nos últimos dias, diz o Espírito Santo, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônio. O que o Espírito Santo está dizendo aqui nesta noite? Não te demova do teu lugar, permanece no que você tem crido, fica firme no Senhor. Se alguém vier para você e disser: você é crente, eu também sou, vamos na minha igreja porque lá está dando dente de ouro, lá está acontecendo milagre, lá está curando câncer, lá está curando isso, curando aquilo, diabetes, etc. Mas eu quero dizer para você: não se demova do teu lugar, fica no teu lugar, fica na sua posição, não saia da doutrina que você tem aprendido. Se Jesus quer fazer milagre na sua vida, Ele faz aqui e agora, Ele faz agora, aleluia. Não precisa sair atrás de milagre não, porque basta você obedecer, basta você crer, apenas crer, porque Ele disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos, em meu nome falarão novas línguas. Mas eu vou parar, apenas vou citar para você a terceira metáfora da igreja. A igreja é edifício de Deus. O que você imaginar em termos de edifício? Paulo falou isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. O que você imaginar a respeito de um edifício, a igreja supera. Em 2011 aconteceu um desastre americano. Até aquela época era tido como os maiores edifícios, as Torres Gêmeas. Caiu num ataque terrorista. A igreja permanece. Recentemente, lá em Dubai, aconteceu um desastre, destruiu um prédio enorme. A igreja permanece. Naquela mesma região está projetado construir um edifício maior do que as Torres Gêmeas. A igreja supera. Sabe por que a igreja é o maior edifício? Porque a igreja está com os pés na terra, mas a cabeça está no céu, a cabeça está no céu, a cabeça está no céu. Oh, vale um glória para Jesus. Essa é a igreja, meu irmão. Mas vamos rápido. Aleluia. Está sentindo a presença de Deus aí? Sinta a graça dele. Sinta, seja renovado. Mas em quarto lugar, a quarta metáfora. Quarta metáfora é: a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Sinta comigo que eu não vou poder explanar essa parte. Vamos lá. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Mais uma vez, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. O príncipe do mundo é o pai da mentira, e no mundo tem mentira, tem engano. As religiões criam seus deuses e enganam as pessoas. Mas a igreja prega o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho transformador, o evangelho das boas novas, o evangelho que veio do céu para a terra. Aleluia. A igreja é um povo nascido de novo. A igreja é um povo celestial. A igreja é um povo zeloso de boas obras. A igreja
é a noiva de Jesus Cristo. Mas vem em quinto lugar, quinta metáfora, a igreja é, fala comigo, a igreja é do Deus vivo. Vamos lá, a igreja é do Deus vivo. A igreja é do Deus vivo. Por que Deus vivo? Porque existem os deuses mortos. O que é deuses mortos? Está lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Os deuses mortos é aqueles deuses da imaginação humana. O homem cria deuses. O homem cria seus próprios deuses. Sabe por que o homem cria seus próprios deuses e os denomina? Exatamente para que ele, o próprio homem, possa dominar os deuses. O grande erro do homem é querer dominar até Deus. O grande erro do homem é querer ser independente de Deus. O grande erro do homem é pensar que ele é alguma coisa. A Bíblia descreve o homem como um vapor que passa, como uma fumaça que se esvai no vento. A Bíblia descreve o homem como uma flor que pela manhã está viçosa e à tarde está seca. O que é o homem? O dia do homem é hoje, o dia do homem é agora. Mas ele quer criar Deus para que ele possa dominar Deus. Mas o Deus vivo da igreja, ele é o Criador de tudo, o Senhor de tudo, e por ninguém é criado. Por isso ele é Deus vivo e verdadeiro. Ele é Senhor, ele é Rei, ele é eterno, ele vive para todo sempre. É o Deus da igreja. Oh, glória! Mas tem uma coisa interessante ainda. A sexta metáfora. Essa sexta metáfora é muito interessante, é forte. Segura agora a sexta metáfora. Aleluia. Aleluia. Abre agora teu coração. Eu sou a igreja. Você é a. Você é a. Você é a. Você é a. Então recebe aí. A igreja é a casa e morada de Deus. Você é morada de Deus. Recebe isso aí. Você é a casa de Deus. Paulo diz: vós sois o templo de Deus. E o templo de Deus que sois vós é santo, porque o Espírito de Deus habita, mora na igreja. Tu recebe? Você sabia que você é templo de Deus? Você tem essa consciência que você é templo de Deus? Você tem essa certeza que você é templo de Deus? O que se faz com o templo de Deus? Ah, se eu pudesse explorar essa mensagem. O que se pode fazer ou se deve fazer com o templo de Deus? Cuidado. Se você é templo de Deus, cuidado. Cuida do templo. É morada dele. Não faça desse templo o que você imagina, o que você quer. Não faça desse templo o que simplesmente a sua mente, o seu pensamento determina. Tenha respeito por esse templo. Ele é morada de Deus. E o texto está dizendo que se alguém destruir esse templo que sois vós, Deus o destruirá. O que você pensa? A morte não pode destruir a igreja. Já disse isso aqui. Mas o que é que pode destruir a igreja como templo de Deus? Tenha cuidado, é você mesmo, é eu mesmo. O meu comportamento, as minhas escolhas, as minhas próprias vontades. Cuidado, zele pelo templo, porque senão o próprio Deus vai destruir. Deus disse assim: olha só, Jesus, eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Não temas os que podem matar o corpo e não sabem o que fazer com a alma. Temei antes aquele
que além de destruir o corpo, pode lançar a alma no inferno. Deus nos guarde. Recebe essa aí, a palavra de Deus. Você é morada de Deus. Você é morada de Deus. Você é habitação de Deus. Igreja de Cristo, você é habitação de Deus. Você é morada de Deus. Oh, aleluia! Crente, quando chega num lugar, meu irmão, ele é logo conhecido. Não pensa que você passa despercebido na fila do ônibus, na condução, no supermercado, na fila de banco. Não pensa que você passa despercebido no comércio, no seu comércio, nos seus negócios, naquilo que você faz, porque existe uma diferença entre você e o ímpio. Você é morada de Deus, e como morada de Deus você se tornou. Sabe o que você vai se tornando? De glória em glória, a imagem de Cristo. A imagem de Cristo. E o mundo, quando te vê, ele olha e vê de coisa diferente em você. O linguajar do crente é diferente. O comportamento do crente é diferente. As palavras do crente é sim, sim, não, não. E o crente vai por aí. Ele é de honestidade, ele é de caráter, porque ele é morada de Deus. Cuide dessa morada, viva como habitação de Deus. Mas em sétimo lugar, e para terminar, a sétima metáfora. Vamos ver o que o Espírito Santo reservou para nós no final. A sétima metáfora. A igreja é a lavoura de Deus. Ih, você não entendeu nada. Vamos lá? A igreja é a lavoura de Deus. Sabe o que é lavoura? Aqui a expressão está arcaica, porque era dos tempos bíblicos. Mas a palavra lavoura é bem conhecida de nós. Vem da agricultura. Hoje o sistema de lidar com a terra mudou muito. Hoje se lida com a terra através de maquinários. E maquinários sofisticados, computadorizados. Não é como antigamente que se pegava um arado e punha nos burros e bois para arar a terra. E destocava a lavoura com enxadões e picareta. Não, hoje é diferente. Mas a igreja é lavoura de Deus, porque é na igreja que Deus incendeia, é na igreja que Deus semeia. Deus semeia a sua boa semente, é na igreja. Aleluia! Você recebe a semente de Deus. Você está recebendo a semente de Deus. A semente de Deus está entrando agora em você. Agora cuide e zele desta semente. Multiplique esta semente. Transfere esta semente. Vá colhendo os frutos dessa semente. Vá proclamando esse evangelho e testificando de Jesus. Sabe quem está nesse contexto? Deus. Você como lavoura de Deus. Deus quer te usar como semente. Aonde você pôr o seu pé, é uma semente de Deus que deve estar nascendo ali. É uma linda e frutífera árvore. Se você vai para o norte, é uma semente de Deus. Se você vai para o sul, é uma semente de Deus. Se você vai para o leste, é uma semente de Deus. Se você vai para o oeste, é uma semente de Deus. Onde você pôr o seu pé, você é uma semente de Deus. Recebe isso aí, meu irmão. E tem mais, não tenha medo. Onde você estiver como semente, pode levantar sua mão e abençoar esse lugar. Aquele lugar onde você estiver, levanta a sua mão e proclama a bênção como homem e mulher de Deus. Você é semente de Deus. Para curar, para libertar, para perdoar, enfim, para resgatar, restaurar, proclamar o reino de Deus. Meus amados,
Que Deus abençoe essa igreja maravilhosa. Que Deus abençoe sua vida, igreja. Você então foi proclamada por Cristo Jesus. A morte não pode te parar. Você, igreja, está edificada nas doutrinas dos apóstolos. As doutrinas, os ventos de doutrina não podem te demover. Você, igreja, é edifício de Deus. Seus pés estão na terra, mas sua cabeça está no céu. Você, igreja, é a coluna e firmeza da verdade. Com igreja é se ensina ou não. Você, igreja, é a morada do Deus vivo. Ele habita em você. Você, igreja, é propriedade do Deus vivo. Propriedade, diga comigo: sou propriedade do Deus vivo. E 7, você é a lavoura de Deus. Cadê o glória? Cadê a aleluia?